Olá, eu sou a Cíntia Badaró, sou mestranda em artes pela UFMG. Eu vou apresentar hoje um pouco sobre a minha pesquisa de mestrado, que é o Teatro Possível na Pandemia de Covid-19. Vamos falar sobre as criações do Grupo Galpão entre 2020 e 2022. Minha orientadora é a professora Mariana Muniz. Bom, dia 11 de março de 2020, todo mundo já sabe, a OMS declarou a pandemia do coronavírus. Nossa vida virou de cabeça para baixo. A gente foi bombardeado com essas mensagens de lavar a mão, passar álcool, usar máscara, números de mortos, de testes, enfim, aquele horror. E a gente começou a lidar com programas que às vezes a gente não sabia que existia, ou lidar mais com programas que a gente já usava, mas precisou se aproximar mais deles. E fomos literalmente bombardeados por diversos experimentos de espetáculos, cursos, debates, lives, espetáculos com participação do público, enfim, espetáculos no YouTube, no WhatsApp, no Zoom, de todas as formas. A gente chega então no nosso objeto, que é o Grupo Galpão. Essa é uma foto dos 12 integrantes atuais. O Grupo Galpão é um grupo de teatro de Belo Horizonte, um dos mais importantes do Brasil. Eles completaram 40 anos, agora em 2022. E o Grupo Galpão, a gente seguindo aí essa linha do tempo, a gente percebe aí, a gente visualiza que eles são todos imigrantes digitais, né? Que são essas pessoas que a gente entende que nasceram antes da criação dos aparatos digitais, da internet, de todo esse tecnológico que a gente utiliza hoje em dia. São pessoas que tiveram que se adaptar a essas transformações, adaptar suas atividades, né, para esse meio, em contraposição aos nativos digitais, que são essas pessoas mais novas que já nasceram com acesso e com contato com computadores, celulares, enfim, já tem mais familiaridade com essas tecnologias. Isso, os pesquisadores dizem que é também uma conformação diferente, uma conformação cerebral diferente, que deixa, por isso as pessoas têm essas disponibilidades e diferenças no trato com o digital. A gente vê aí, o Galpão foi fundado em 82, bem antes do primeiro provedor de internet no Brasil. E até 2020, quase 40 anos depois, quando começa a pandemia, eles ainda não tinham experimentado nenhum tipo de substituição da presença, nem de atores, nem de espectadores, por nenhum tipo de aparato digital. Ainda assim, com todas essas coisas que poderiam ser contra, né? Eles fazem 9 produções nesses 3 anos e a gente vai falar rapidamente sobre elas aqui. Então, eles estavam ensaiando o espetáculo Quer Ver Escuta, quando a gente precisa entrar em isolamento social. Ele ia ser estreado no Festival de Curitiba de 2020. E eles mantêm esses ensaios via Zoom, cada um de sua casa. Os diretores, Marcelo Castro e Vinícius de Souza, eles chamam o cineasta Pablo Lobato e eles transformam essas gravações, esses ensaios, num documentário que é o Éramos em Bando. É um retrato do que todo mundo está vivendo, eles tentando se entender com as ferramentas, tem desabafos sobre esse bombardeio que eu mencionei, né, de manifestações artísticas. Esse documentário ficou disponível no YouTube com acesso em horário livre. Depois vem Histórias de Confinamento, que é o primeiro espetáculo deles completamente pensado para o digital. Eles pedem relatos do público de histórias que as pessoas estavam vivendo no isolamento social. E é dirigido pela Inês e pelo Eduardo. Eles chamam o Thiago Sacramento para fazer essa edição ao vivo e mesclar essas cenas que eles fazem cada um de suas casas via Zoom com imagens que eles já tinham, que eles fazem, né, da rua, e nós assistimos via YouTube, mediante retirada de ingressos gratuitos. Eles retomam a Ver Escuta e eles transformam ela em peça radiofônica. E aí ela é transmitida pelas rádios Inconfidência e UFMG Educativa, e depois fica disponível em plataformas de áudio. São 5 episódios, se vocês quiserem escutar, tá no Spotify, eu recomendo, é bom. E eles começam um projeto que chama Dramaturgias, 5 passagens para agora,
que a ideia era convidar pessoas para trabalhar com eles em 5 projetos. O primeiro que eles estreiam é Como os Ciganos Fazem as Malas. É um espetáculo completamente diferente dos outros, que ele acontece via Telegram. Então, durante 8 horas, você acompanha a viagem de uma pessoa do Brasil até Portugal, recebendo diversas mensagens em vários formatos, áudio, vídeo. É feita uma playlist colaborativa com as pessoas. E é bem diferente das outras produções. Também precisava de retirar ingressos gratuitos. Depois eles fazem Sonhos de uma Noite com Galpão, também coletando relatos do público de sonhos que as pessoas estavam tendo. Eles mesclam cenas que eles fazem ao vivo de suas casas, com gravações que eles fizeram numa feira de flores aqui em Belo Horizonte, e cenas que eles gravam dos sonhos desses sonhadores para eles, para plateias mini de 2 pessoas que eles fazem no Cine Horto. Também é feito, a gente assiste via YouTube e precisava retirar ingressos. Depois, A Primeira Perda da Minha Vida é um curta-metragem, tem uma linguagem muito próxima do cinema, é bem onírico e é gravada no Teatro do Cine Horto, então a gente também tem esse espaço trazendo de volta para o teatro, mesclando essas 2 linguagens. Fica disponível no YouTube por tempo limitado, estreou no Dia das Crianças. Depois a gente tem Partida de Vôlei, A Sombra do Vulcão, que é uma peça-filme, eles chamam assim, e ela mistura muito características de cinema e de teatro. É um espetáculo, é uma ficção científica, tem um realismo fantástico ali, e ele tem características muito próprias do teatro. Por exemplo, os atores todos, homens e mulheres, fazem a personagem central, né, que é a ela. Também ficou disponível no YouTube por tempo limitado. Já em 2022, no começo de 2022, eles estreiam o último projeto do Dramaturgias, que é Febre. É bem cinematográfico, mas ao mesmo tempo ele traz elementos que a gente retorna ao teatro. Ele é gravado no Teatro Marília, ele mostra ali palco e plateia, e ele traz esses elementos bem do teatro mesmo. No final de 2022, segundo semestre, dentro da comemoração de 40 anos do grupo, eles fazem muitos anos de vida, que são videoretratos, são fotos em movimento, GIFs, que cada ator faz, retratando personagens que cruzaram a história deles nesses 40 anos de viagens. Essa ação ela é feita pós-reabertura, então eles estreiam no cinema de Belo Horizonte, dentro de uma programação de aniversário, e depois ela fica disponível no YouTube, está disponível até hoje. Bom, olhando assim todas as obras, a gente consegue identificar ali uma tentativa sempre de se aproximar do rito teatral, cumprindo temporadas, dias e horários definidos, retirando ingressos, o que contraria a lógica do YouTube, que as pessoas geralmente colocam um vídeo e deixam gerando visualização, engajamento, monetização. Uma tentativa sempre de aproximação com o público, né, em contraponto com o isolamento, coletando depoimentos, assim que possível, uma reabertura ainda que pequena, eles fazem uma cena para pouquíssimas pessoas. E também a questão de que as produções, ainda que audiovisuais, elas inegavelmente são feitas por artistas de teatro. A gente não pode dizer que elas são cinema, elas são teatro. Elas são feitas, elas têm essa digital de artistas de teatro. E o cenário atual do grupo, eles continuam com projetos que eles começaram na pandemia, de séries de vídeos contando casos, curiosidades do grupo, debates, bate-papos. Eles estão criando outras séries também. E o novo espetáculo que eles estreiam pós-pandemia, o Cabaré Coragem, ele tem uma aproximação muito intensa com a plateia, os atores passam no meio da plateia, a primeira fileira é dentro do palco, então tem essa característica de reaproximação, de reencontro mesmo. Bom, é isso. Um pouco das referências que a gente usa nesse trabalho. Obrigada pela atenção e a gente se vê.